Cá estamos nós, pessoal. Mais um 11 para cada lado. Vamos conversar sobre futebol. Vamos discutir com amizade e camaradagem sobre futebol. O calor chegou. O futebol está a chegar. Como é que vocês estão, pessoal? Cheios de calor, não é? Mas está aí o calor. É preciso ter água, aguinha para beber, para refrescar a garganta. Opa, eu estou bronzeado. Eu estou bronzeado e não fui à praia. Essa varanda aí com o churrasco já é uma festa. Olha, A parte mais fixe de estar em teletrabalho é não precisar de calças. Tudo calções, atenção. Nós costumamos começar o nosso 11 para cada lado sempre com o achómetro, não é? Mas hoje vamos mudar um pouco. Hoje vamos responder Nós lançamos um desafio no Facebook aos nossos seguidores para colocar umas perguntas que nós íamos responder com a nossa total isenção, que eu sei que todos vocês são isentos e são corretos. E nós tivemos uma pergunta do Sr. Alfredo Gandra Ferreira, que ele disse assim, e eu vou citar o post. Bom dia, uma pergunta pertinente. Se o Benfica passar o Porto na classificação, acham que o campeonato acaba? Ou seja, devido ao Covid-19? Obrigado. O que é que vocês acham sobre isso? Eu vou começar aqui por Bruno. Lança tu a resposta aqui ao nosso Ok. Antes de mais, gostava de mandar um abraço à pessoa que nos respondeu, porque é sinal que nos está a acompanhar. Isso é que é o mais importante para o nosso objetivo final. Houvesse mais pessoas a questionar-nos, ficaríamos felizes de certeza. Em relação à questão que nos colocou, eu vou ser o mais coerente possível em relação àquilo que já tinha respondido a semana passada. Independentemente de ser o Porto ou o Benfica que esteja na frente, portanto, vamos esquecer o clube, eu vou continuar a dizer o mesmo. Caso, imaginemos que corriam 2 jornadas, o Benfica passava para a frente do Futebol Clube do Porto e o campeonato terminasse devido a este caso de doença, eu continuava a defender a mesma tese. O campeonato não decorrendo até final, não tendo 34 jornadas, para mim, ano zero, sem campeão, sem descidas de divisão, e eu até falei na possibilidade de haver uma liguilha por causa de resolver a situação das subidas e descidas. Mas continuo a defender o mesmo, não mudo, independentemente de ser o Benfica, o Porto, o Sporting, o Sport Rio Tinto, seja quem for, temos que ser coerentes no nosso pensamento, porque está aqui em jogo é a saúde e é o futebol. Não é a camisola do clube A, B ou C. Portanto, um abraço à pessoa que nos acompanha, mas a minha resposta é esta, continuo a ser coerente, ano zero, sem campeão, sem descidas. Acabando as 34 jornadas, sim senhora, desce quem tiver que descer, é campeão quem tiver que ser campeão, e portanto, esta é a minha opinião, mas já agora, dou então um abraço à pessoa que fez a questão. E para quem não tem seguido os nossos episódios e não está a entender o porquê do Bruno falar da coerência, aconselho a verem o episódio anterior, porque ele diz exatamente isto e ninguém lhe pode apontar de falta de coerência. Marco, e tu, o que é que queres responder aqui ao nosso seguidor, ao Sr. Alfredo? Pronto, antes de mais, faço mesmo as palavras do Bruno, agradecer o facto de terem comentado e que espero que no futuro ainda mais pessoas possam comentar, até para, quem sabe, um dia fazermos um programa especial só com as questões de quem nos ouve. Relativamente à questão em si, realmente isto é engraçado porque fez-me logo pensar um bocadinho logo naquilo que o Bruno estava a dizer, que era o caso. Imaginem que o campeonato começava, tinha 2 jornadas e que por alguma razão começaram a aparecer casos de Covid e que o campeonato era interrompido outra vez. Nestas 2 jornadas era perfeitamente possível haver aqui alguma troca entre primeiro e segundo, e seria interessante assistir a isto de fora, porque eles os dois de certeza que iria dar muita confusão, ia dar muita polémica, porque se decidissem acabar o campeonato no final dessas 2 jornadas, iriam se pegar de certeza. No entanto, aquilo que eu acho, e tendo em conta a forma como a pandemia está a desenvolver-se neste momento e como está a conseguir controlar mais ou menos o número de casos, eu penso que temos condições reunidas para que o campeonato corra e que se realizem as 10 jornadas sem grandes problemas. Não tem havido assim grandes casos, os estádios estão a ser aprovados aos poucos e acho que ontem
foi aprovado o Vila de Conde, portanto já não vão jogar no Dragão, vão jogar em casa também, e acho que os restantes estão a caminhar nessa direção. E eu também acho que acaba por ser o melhor, que é o campeonato realizar-se, estas 10 jornadas que faltam, as pessoas poderem ver um bocadinho de futebol, para também sentirem que as coisas podem voltar à normalidade e que vão voltar à normalidade, um bocadinho à imagem que aquilo que já acontece na Bundesliga. E acho que vai ser positivo. Sim, sim. E tu, Ricardo, o que é que te apraz dizer sobre esta pergunta? Em primeiro lugar, outra vez, um abraço ao Sr. Alfredo. Relativamente à questão das termos mais perguntas, claro que sim, a ideia é mesmo essa, é conseguirmos chegar ao máximo de pessoas possíveis e conseguirmos também dar a nossa visão sobre aquilo que é as dúvidas que vão aparecendo. Em relação à questão em si, eu também estou um bocado como o Bruno, embora não partilhe da mesma opinião dele, também prefiro não, acredito que o que disse até agora é igualmente aplicável. Reparem-se, da mesma forma que eu acho justo que se terminar agora, se der o campeonato agora como terminado e se definir o primeiro classificado como campeão, acho que começando agora e havendo apenas uma jornada e alterando as posições, também se deve contabilizar essa classificação como a mais correta, porque ao fim e ao cabo acabaram todos por estar no mesmo tipo de situações. Todos tiveram constrangimentos de treino, todos tiveram a oportunidade de se tentarem preparar para esta nova fase, chamemos-lhe assim, e seria igualmente justo. Por outro lado, aquilo que me faz um pouco pensar, e isso sim, e isso aí é que é para mim tema importante, é perceber se isto aqui está precavido de alguma forma. Pá, honestamente, não estou assim tão dentro do assunto para perceber o que é que está previsto acontecer se eventualmente parar. Até porque acho que a ideia é levar isto aqui até ao fim, nem que demore 10 anos. Sim. Infelizmente é esta a mensagem que passa, não é? E isso também me preocupa. Por isso claro que sim, pá, acho que esse é que é o ponto, é perceber até que ponto é que as pessoas pensaram numa situação destas. E aparentemente... Sim, eu acho que, sinceramente, pelo que temos visto, não há preparação nenhuma por parte da Liga para caso isso aconteça. Porque... Agora, Deixa-me só acrescentar 2 pontos, Heller. Força, Marquinhos, força. Só pronto, para concluir, que concordo com aquilo que o Ricardo estava a dizer, acho muito mais justo, depois, independentemente de se realizar mais 2, mais 3, mais 4, o campeonato acabasse agora, que quem está na frente seja sempre considerado o campeão, digamos assim. Porque decorreu o mesmo número de jornadas e acho justo que no final destas jornadas quem está na frente é quem é considerado campeão. Marquinhos, desculpa estar-te a interromper, mas repara, uma coisa era se tivessem há uma equipa que tem mais 2 ou 3 jogos disputados. Aí estava claro, completamente desvirtuada a classificação, entendes? Neste momento, estamos todos com o mesmo número de jogos disputados. Se alguém jogar agora, vai ser todos na mesma condição. Pararam todos, tentaram recomeçar todos e disputaram os jogos todos. Ou claro, se tivéssemos só com 5 ou 6 jornadas disputadas também, claro, não faria sentido estar a atribuir um campeão. Ok, eu vou também dar a minha opinião, né, porque a pergunta foi feita ao pessoal do 11 e nós somos 4. Primeiro eu acho que entrar em cenários... O que pensas, Alves, sobre isso? Eu acho primeiro entrar em cenários hipotéticos é sempre muito complicado, não é? Porque vamos estar aqui e se for, isso. Há uma coisa que todos os adeptos do futebol têm que perceber aqui em Portugal. O campeonato recomeçou porque há uma necessidade financeira, como nós já falámos aqui, tremenda. Ponto. Isso é claro como a água. O Porto aceitou recomeçar o campeonato, o Benfica aceitou recomeçar o campeonato nestes moldes. Porque há um interesse financeiro à volta dele. Se daqui a 2 semanas e se o Benfica passar para o primeiro lugar e houver casos de Covid, só se o Estado obrigar intervir e obrigue que o campeonato pare. Porque mesmo o Benfica estando em primeiro, isso não resolve... Continuam todos a querer. O problema financeiro não é... E isso está demonstrado na Alemanha, que é um país com uma capacidade financeira enorme, e a Liga teve a necessidade de recomeçar. E porquê? Por questões financeiras. A França, o campeonato terminou, mas eu já li esta semana
que há a possibilidade do campeonato ser retomado, porque os líderes regionais franceses acho que falaram isso. Em Espanha vai recomeçar, em Itália vai recomeçar. A questão não se prende com as cores das camisolas. Prende-se que o futebol português financeiramente está complicado. E tu Agora, fez uma prova bem disso, foi o facto do Pedro Proença querer os jogos em sinal aberto e ter tido alguma forte oposição dos clubes. É certo que ele nunca deveria ter tomado essa posição de uma forma unilateral e sem ter falado com os clubes, mas o facto de ter sugerido isso foi logo o suficiente para ter a cabeça à prenda. Força, Helder, força. Não, eu ia dizer isso, e isso acho que é uma das coisas que ninguém está a falar, principalmente a comunicação social, que eu acho que isso é uma das maiores, desculpem-me o termo, vergonhas neste retomar do futebol. Eu quero saber aonde é que as pessoas, principalmente os apaixonados de futebol como nós, com faixa etária mais alta, onde é que essas pessoas vão ver os jogos? Nos cafés? E o Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto, apontou logo 2 bons argumentos para os jogos serem sinal aberto, que é, para já a Sport TV ia ter que vender os direitos às televisões, para eles poderem transmitir os jogos. E segundo, ia haver uma explosão enorme de visualizações daquele conteúdo. E que iria trazer também benefícios para os clubes. E a minha ideia é... Desculpa só te interromper, pá. Um aplauso que o Sr. Rui Moreira merece. Não sei se vocês viram que eles estão a pensar fazer no lugar onde é a queima das fitas um local para ver jogo de futebol, drive-in, o pessoal estaciona. Helder, diz-me. Se me permites, já agora esse era o meu remate final, mas fica já desde agora. O meu remate final, portanto, era o Rui Moreira mandou criar um drive-in no queimódromo para o pessoal ver os jogos da Liga. E eu trouxe esse remate final, fica já agora o meu remate final, de forma positiva, porque eu acho que é uma boa medida tomada, já que eles não liberam os jogos de futebol em canal aberto, ou em canal aberto ou em canal pago, mas que fosse aberto para a população em geral neste momento. Bato palmas e acho que devia haver mais iniciativas dessas por os nossos concelhos e distritos fora. Portanto, fica já desde agora o meu remate final dado. Pronto, e um conselho meu, do Helder, há uns tempos atrás houve um marketing que foi feito por um clube que dizia assim, não sejam Inácio. Os mais atentos irão perceber. E eu digo assim, sejam Inácios porque eles merecem. Vamos prosseguir no 11 para cada lado. O Marco hoje traz um tema interessante, que é um tema atual, onde a bola já rola. Olha, Marco, tu vais falar da Bundesliga. Pronto, regressou. Hoje já está a decorrer a terceira jornada da Bundesliga. Até o momento daquilo que nos tem chegado por parte da comunicação, as coisas têm corrido bem a nível, não se tem verificado casos de Covid. Os jogadores têm cumprido dentro de quase a 100% as indicações, apesar de, como muitos dizem, que lhes faz muita confusão. Por exemplo, na marcação tem que estar perto uns dos outros, mas depois quando é para festejar o gol não se podem prestar. É sempre triste depois também olhar e ver os estádios vazios. Sente-se um bocado de falta de intensidade, até porque mesmo nos jogadores a festejar, por exemplo, eu tinha estado a ver o resumo do Mönchengladbach com o Bayern Leverkusen. O Leverkusen ganha 3-1 em casa do Borussia. E o Kai Havertz, que é quem faz o 2-1, o gol de penalti, ele marca e basicamente nem festeja. Falta ali um bocadinho de intensidade e pronto, e tem havido alguns casos também com problemas físicos dos jogadores. Mas acho que é importante este tour porque tem atingido recordes de visualizações e é uma forma diferente de saber, mas é um sinal de que os tempos não param. E acho que é um bocadinho por aqui que temos que ir.
é interessante porque realmente é estranho nós vermos o futebol sem gente nos estádios. Mas a semana passada eu li uma frase do Jürgen Klopp, que ele aparece na Bundesliga, não é? Então, está feita a ligação. Sim. Klopp disse assim, eu não acho assim tão estranho, não foi com estas frases, mas é a ideia. Ele disse, eu não acho assim tão estranho a falta de adeptos no futebol. Isso não tira a alegria, porque todos nós começamos a jogar futebol em campos sem adeptos. E a magia do futebol é o futebol, é isso. Sim, mas certo. É Eu estranho. percebo isso, mas repara, são jogadores que já estão habituados, provavelmente já não têm essa sensação há muito tempo, de jogar sem ninguém. Eu acho que existe uma coisa muito positiva que vem do futebol sem adeptos. Eu acho que pode beneficiar principalmente uma pessoa, que é o árbitro. Acho que o árbitro acaba por se calhar não ter aquela pressão de ter um Estado a pressioná-lo por causa das decisões que tem, ou basicamente a ser insultado. Pois eu ia dizer que ele vai para casa com menos insultos no saco. Exato. Depende, porque depois existe muito mais gente a visualizar na televisão. Mas pronto, eu aí não vou menos mal para ele. Será que o árbitro não vai embora desconsolado? Também pode ir embora desconsolado. Pá, não é a mesma coisa também para ele. Com certeza eles também gostam de ver a gente nas bancadas. Sim, não tenho dúvidas nenhuma. Mas acho que acaba por ser uma pressão muito diferente. Acaba por ser muito menos pressão para o árbitro do que ter um estádio cheio com 30 mil ou 40 mil pessoas, em que uma decisão depois é muito criticada. E eu acho que até pode ajudar a que haja menos erros. Porque acho que acaba por, mesmo, por exemplo, o que é que nós vemos aqui quando o árbitro é logo a subir, é logo pressionado para ver. É certo que estão lá mesmo os jogadores e de certeza que eles fazem esse tipo de pressão. Mas acaba sempre por ser um bocadinho diferente. Sim. Marco, mas diz-me uma coisa. Hoje a Bundesliga regressou, não é? Ainda bem que regressou, para quem gosta de ver bom futebol. Hoje já houve um grande jogo, não é? O Borussia Dortmund com o Bayern Munique. A Liga regressou e hoje regressou ao normal. O Bayern Munique deu um salto para ir para o campeonato 8, como é que se diz? Octacampeão. Octacampeão. Eu, sinceramente, também não sei, mas sim, por o campeonato. O nosso Marco hoje parece Não, o nosso Marco hoje parece a cidade do futebol, onde está o VAR hoje. Está com dificuldades na transmissão. Marco, vamos seguir, vamos passar para o outro lado, ali para o nosso Ricardo. Ricardo, o futebol alemão regressou, não é? O Bayern já vai a caminho de 8 vezes seguidas. Nós aqui a semana passada falamos sobre competitividade. Podemos dizer que a Liga Alemã, em termos de meia tabela, é competitiva, não é? É competitivo. Mas o topo está complicado de apanhar o Bayern Munique. Pois, o caso do Bayern é interessante. Porque o Bayern muitas vezes é-lhe apontado o dedo de tentar secar as equipas à volta, não é? Já tínhamos falado disto. E mesmo assim, nota-se que as equipas que vão aparecendo a dar luta, continuam a dar luta não só ao Bayern, não conseguindo chegar ao título, nos últimos 7 anos pelo menos não conseguiram, mas com classificações excelentes na Europa de futebol. Pelo menos a dar muita luta tanto na Liga Europa como na Champions. Na minha ótica, isto aqui vem muito mais da própria cultura desportiva deles. Eu acho que em termos daquilo que representa o futebol, daquilo que é uma tarde, sábado ou domingo, ou que seja, de ir ao estádio e ver futebol, ajuda muito, porque não só os adeptos mostram compromisso com o jogo, não é? Com o jogo que nós gostamos, como as próprias equipas, as estruturas, os próprios jogadores mostram também muito compromisso. Isso aí também se acaba por ver um pouco no sponsoring dos vários campeonatos. Isto é muito engraçado, porque eu tinha algum tempo livre quando estudava e lembrava-me de jogar Championship Manager, Championship não, era Football Manager, que ainda não, já não foi a tempo do Championship, e de olhar para os pagamentos do primeiro classificado da segunda Liga Alemã.
Pá, aquilo não é 100% a verdade, mas eles pagavam bem mais que a Liga Portuguesa, por exemplo, era algo do género, era assim uma parvoíce. Pá, isto aqui acaba por tornar as equipas todas à volta muito mais competitivas. Ou seja, eu percebo o que estás a dizer do Bayern, de facto o Bayern parece estar alguns furos acima das restantes equipas, no entanto a cultura desportiva do país em si faz com que todas as equipas acabem por também sempre produzir bons jogadores e ter bons plantéis. Aliás, note-se, eu não vejo o Bayern como o único produtor de talentos da escola alemã. Aliás, muito longe disso. É verdade. Os últimos grandes jogadores que apareceram, pelo menos aqueles que vão surgindo à cabeça, aliás, há muitos que vêm de muitas outras equipas, nomeadamente do Leverkusen, do próprio Dortmund, também do Werder Bremen. Também houve uma altura que se uma fornada deles muito capacitados. E isto aqui é que está no campeonato em si competitivo, de ganhar sempre o mesmo. Às vezes pode não querer dizer muito, se ganhar sempre por um. No caso do Bayern não é o caso de todo, não é? Mas Ricardo, acho que não é por aí. E se me permite, eu gostava de acrescentar uma coisa que venha a dar seguimento a que estavas a pensar, que é, apesar de haver o fosso entre o Bayern e as outras equipas, há uma coisa que eles vendem muito bem, que é a Liga Alemã. Eles vendem o produto. Eu ia chegar aí. Eu acho que eles conseguem, na minha opinião, sim, acho que eles tem que ser conseguem interessante vender. para encher em estádios como este, aquilo tem que ser interessante, claro. Exatamente, eles vendem bem o produto. Bruno, mas deixa-me te colocar. Se não me engano, a Liga Alemã, se não me engano, a Liga Alemã é que tem a melhor porcentagem a nível de estádios, ocupação de estádios, é verdade. Mas deixa-me te colocar uma pergunta, Bruno, já que estás nesse sentido, eu por acaso já estava aqui a pensar nessa pergunta, que era, imagina isto, nós temos, o mundo não está a passar por uma pandemia, né? Está tudo normal, nós criamos na mesma 11 porque de qualquer maneira íamos fazê-lo, porque somos apaixonados pelo futebol. Achas que nós estaríamos a falar da Liga Alemã, caso a Liga Inglesa, a Liga Italiana, mas principalmente a Liga Inglesa e a Liga Espanhola estivessem no ativo? Achas que estávamos a falar da Liga Alemã? É que eu acho, a minha opinião, se me permitem, eu acho que a Liga Alemã, eles não vendem assim tão bem o produto deles para o exterior. Acho que podiam fazer melhor. É diferente, eu acho que mas tiveram um boost agora. Claro, eles foram muito inteligentes. Não sei até que ponto eles não tiveram a ideia de vamos começar mais cedo que os outros. Isso sempre meditado, é um bocado arriscado dizer uma coisa dessas, mas eu percebo o que estás a dizer, claro que sim. Correu bem nesse aspecto. Eu acho que é mais isso. Agora, eu acho que é verdade o que estás a dizer. A Liga Inglesa, principalmente a inglesa e a espanhola, vamos dizer estas duas, tem outra visibilidade e outro foco que não tem a Liga Alemã. Concordo contigo a 100%. Agora, eu também acho que, por exemplo, o investimento que existe na Liga Alemã, na Liga Espanhola, é diferente. São investimentos muito maiores. Ou seja, em termos de foco de público, a Liga Inglesa e a Liga Espanhola está muito mais debaixo dos holofotes. Basta ver que na Liga Espanhola tinhas lá o Messi, o Ronaldo saiu da Liga Inglesa para a Liga Espanhola. Ou seja, os investimentos na Liga Alemã não caem, dificilmente. Há investimentos de valores tão abultados. Daí também nos chamar tanta atenção. Ou trazer grandes jogadores, não é? E eles não fazem muito bem isso. Agora, se reparares, e o Ricardo falou nisso, há muitos jogadores que depois saem de um Werder Bremen, do Bayern Leverkusen para o Borussia ou para o Bayern Munique. Pronto. Mas é interno. Ou seja, se vires, não há aquelas contratações galácticas para a Liga Alemã. Daí, se calhar, não ter o foco que tem a Liga Espanhola ou a Liga Alemã. Agora, ou a Liga Espanhola ou a Liga Inglesa. Agora, na minha opinião, mesmo assim, eles conseguem vender bem o produto. Eu não devo referir só ao exterior, internamente. E o Marco falou, e bem, que eles têm uma taxa de ocupação de Estados espetacular. Quem dera a nós, se calhar, ter metade da taxa de ocupação que eles têm. E atenção a uma coisa, porque, por exemplo, isto só fazendo aqui um confronto entre a Liga Alemã e a Liga Inglesa. Por exemplo, o Bayern e o Leipzig eliminaram duas equipas inglesas. E de uma forma bastante clara. Quer dizer, o Bayern ainda não tinha... ainda faltou jogar a segunda mão, mas ganhou em Stamford Bridge 3-0. Portanto, estaria com tudo para ganhar o passaporte. Enquanto o Leipzig eliminou o Tottenham de uma forma bastante... Marco, eu percebo que eles têm poderio. Eu percebo o que estás a pensar e o que o Helder está a pensar. Eu percebo as duas coisas, que é, eles têm poderio, a Liga Alemã não tem a visibilidade da Liga Inglesa ou da Liga Espanhola, na minha opinião, por causa
esses tais negócios megalómanos que existem na Liga Inglesa e na Liga Espanhola e não existe na Alemã. Agora, que eles vendem bem o produto, e quando me refiro a vender bem, ao Helder, não me refiro a vender o campeonato alemão para Portugal, refiro a vender até aos próprios alemães, que é isso que também nós não conseguimos fazer, ainda não paramos para pensar, e nós, em conversa de café de amigos, já falámos sobre isso. O campeonato português precisa de parar para pensar, precisa, se calhar, de estudar o alemão, estudar outros campeonatos e perceber como é que eles enchem estádios, e nós temos jogos às 9h30 da noite com 300 pessoas. Estou agora, se calhar, aqui a florar aqui um bocadinho as coisas. Mas é aquilo que eu penso. Ou seja, eles vendem bem o produto deles na Alemanha. Eles conseguem encher estádios. E... Sim, é verdade, Bruno. É verdade. Mas eu estava... Desculpa só dizer só mais uma coisa. Que eles fazem uma coisa muito interessante. Existem às vezes spots publicitários no YouTube da Liga Alemã. E o que é que eles põem os jogadores a falar? Põem os jogadores a fazer a comunicação em inglês. Os jogadores que falam são ingleses para subscreverem o canal da Bundesliga e para assistirem falam numa língua que é quase universal neste momento. Para passar a Bundesliga para fora para outros países. Eu estava a pensar também noutro assunto e não sei se Ricardo, se tu concordas. Terá também a ver um pouco com a própria cultura do povo, porque tu há pouco falaste da cultura. Própria cultura do povo, porque se nós olharmos para os ingleses são um povo que tem uma paixão louca pelo futebol, e vibram no estádio e são mais efusivos, enquanto que na Liga Alemã tu olhas para o povo alemão e é um povo mais recatado, apesar que tu podes me dizer assim, mas e o Borussia, não é? O muro amarelo e tal. Mas não vai muito para além disso. Percebes a minha pergunta? A paixão do povo alemão não é tanta como a do povo inglês. Terá a ver também isso? Não, mas eu não... Sei lá, eu não vejo que seja uma questão de mais ou menos paixão. Acho que são coisas diferentes. No caso do futebol inglês, acho que existe de facto muito isso, essa questão da paixão. Porque eu costumo fazer um pouco esta associação de paixão, às vezes passa por algo irracional. No caso dos alemães, eu não vejo muito isso. Eu sinto-os muito mais a cumprir um dever, quase. Não que isso seja mau, atenção, não estou a dizer que aquilo não tem qualquer tipo de emotividade. Eu acho que tem muita, à maneira deles. Só que aquilo é um povo exatamente assim. Eles culturalmente... Sim, eles apenas culturalmente percebem que fazem parte de algo, tanto a defender aquele clube, e sentem-se, como é que se diz... junto a isso, percebes? Só isso. Vocês não acham que pode ser na mesma paixão? Não acham que pode ser na mesma paixão, só que simplesmente duas formas diferentes de demonstrar? Mas a minha pergunta, mas o sentido que a minha pergunta queria ir, se calhar não foi, eu não expressei bem, quando a gente fala de um produto, do futebol, o produto é um todo, é os jogadores, é o estádio cheio aos berros. Estádio cheio. Por exemplo, vamos dizer assim, o campeonato inglês, eles apostam muito no mercado asiático, não é? Sim. O mercado asiático, à partida, são pessoas que não têm o clubismo que um adepto do Manchester tem. Então, se ele puder escolher, tentei perceber a minha pergunta, se ele puder escolher entre a Liga Alemã, que tem um ambiente mais frio no estádio, e a Liga Inglesa, que tem uma paixão muito maior, creio eu que se calhar ele irá para a Liga Inglesa. Percebe? Eu estou a querer encontrar o motivo porque que a Liga Alemã, tendo estádios cheios, tendo jogadores de qualidade, equipas que jogam bem futebol desde sempre, não é, Bruno? O Klinsmann, sim. O Matthaus, eu lembro desses sempre. Matthaus, exatamente. Grandes estádios, grandes jogadores e excelentes casas, e não consegue atingir esse patamar. Eu queria que vocês me ajudassem a perceber o porquê disso. E até deixo o desafio aí para o Paulo. Eu acho que podemos aqui estar a sofrer um pouco de alguma miopia por estarmos um pouco confinados aqui à realidade portuguesa, que o campeonato alemão não tem a mesma pressão que tem outros campeonatos. Acho que isso é normal. Agora, também não estou 100% dentro. Eu sou sincero, eu estava a tentar perceber qual é que era o nível de assistência que teria a nível internacional, ou quantas licenças é que eles conseguem vender internacionalmente. E não consigo chegar a esses números, mas sim, tenho que concordar contigo. Acho que de facto é bem mais interessante o produto inglês. Mas também repara, um pouco o meu gosto, não sei. É estranho, porque eu sempre enviesado, percebes?
Mas se ele não chega, se aqui em Portugal, que é a nossa realidade, nós não estamos tão por dentro do futebol alemão, eles estão a falhar aqui em Portugal. É o Bruno, estás aí cheio de vontade de comentar. Sim, mas O eu que eu acho que queria é dizer... são latinos. E se calhar gostamos mais do fogo do futebol inglês, mas fala, Bruno, força. Pronto. Não, o que eu ia dizer é isto. É assim, primeiro concordo com o que o Ricardo estava a dizer. Normalmente nós, como somos um povo também apaixonado, somos diferentes, culturalmente somos diferentes dos alemães. Eu acho que somos mais idênticos aos britânicos do que aos alemães. Nós aproximamos também, gostamos mais do que é o futebol inglês, da que é a essência do futebol inglês. Agora, é preciso ver uma coisa, o povo alemão, geneticamente, devido à história que aconteceu na Alemanha, Sim, claro, é um povo diferente, é um povo mais frio, é um povo mais na expectativa, não é tão emocional, é mais racional, é diferente. Não vamos comparar. Agora, o que eu vos queria dizer rapidamente é isto. Eu estive na Suíça, como vocês sabem, de visita, porque o meu cunhado viveu lá uns anos, e na Suíça vende-se muito a Liga Alemã. O que eu quero dizer é isto. Atenção, que nós aqui em Portugal... cultural, opa, não... Pronto, atenção, que nós aqui em Portugal consumimos muito Liga Inglesa e Liga Espanhola, que é o que nos dão a comer também. Agora, por exemplo, eu estou-me a lembrar do caso da Suíça, come-se muito o que é a Liga Alemã, porque a Liga Suíça também é uma liga relativamente fraca, não é? Ou seja, atenção que estamos a ver na ótica portuguesa. Mas, Bruno, deixa-me fazer uma pergunta. E na Suíça a Liga Inglesa não chega lá? Chega, mas o que vende muito mais é a Liga Alemã. Eu vou dizer porque rapidamente. É que a Suíça, como tu sabes, é dividida em 4 cantões e tem o cantão alemão. Então vendem muito. Aliás, eu lembro perfeitamente de andar a passear na Suíça e ver nas casinhas bandeiras do Bayern Munique. Por acaso foi uma das imagens que me ficou. Ou uma terriola que eu... É verdade, e estamos a falar a alguns quilómetros valentes ainda da Alemanha. E tinha lá bandeirinhos do Bayern Munique e estamos a falar na Suíça. E depois, muitas coisas que apareciam nos telejornais, etc., do desporto, aparecia dos clubes alemães. Percebes? Ou seja, lá vende-se... Isso, concordo com isso. Obviamente que aqui nós não, estamos a falar da nossa realidade. Eu até deixo o desafio aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, para comentarem aí o que é que pensam disto da Liga Alemã, se somos nós que não estamos a alimentar, comprá-la, e estamos a viver, estamos um bocado... Deixa-me só acrescentar aqui um ponto, que é, eu estava aqui a consultar quais é que tinham sido considerados os clubes mais ricos do mundo, porque acho que a princípio uma coisa que contribui para esta riqueza dos clubes é também a forma como eles vendem e o merchandising e também os dois primeiros é o Barcelona e o Real Madrid, são os mais ricos do mundo. Portanto, Liga Espanhola, não é? Que sabemos também, principalmente estes dois clubes têm uma projeção muito grande no mercado asiático. Até muitas vezes nas pré-épocas fazem migrações por lá e têm sempre enchentes de pessoas atrás. O terceiro classificado é o Manchester United, seguido logo pelo Bayern de Munique. O que isto até poderíamos dizer que haveria aqui alguma igualdade. Só que o problema é que depois vem o Paris Saint-Germain, seguido por 4 equipas inglesas, Manchester City, Liverpool, Tottenham e Chelsea, em que fecha a tabela às Juventus. Portanto, logo nos 10 primeiros temos 5 equipas inglesas, que isto se calhar reflete bem um bocadinho como esta liga e os clubes conseguem ter uma projeção muito grande a nível mundial. Marco, agora vou-te fazer uma pergunta para quem está um pouco mais desatento com o futebol. Aliás, hoje saiu uma notícia, não sei se viste, o Leon Bailey acho que está a ser cogitado para o Manchester City. Este miúdo da máquina de formação do Bayer Leverkusen, não é? Não sei se... Já teve passeio. Qual é a tua opinião acerca disso? Eu, sinceramente, sou um bocado... Lá está, sou português, não sigo muito a Liga Alemã. Sim, ele teve uma época muito interessante no Leverkusen, mas devido a algumas lesões e alguns problemas, que depois teve uma altura que ele teve para sair, só que depois acabou por ficar e renovar e assinar contrato. E a partir daí teve alguma dificuldade em conseguir assumir-se. Tem saltado muito mais à vista esta época o Kai Havertz, tem 20 anos e que apareceu, aliás, o Sérgio Conceição e o Porto também se lembraram bem dele, porque foi muito complicado para a defesa do Porto conseguir parar. E o Leverkusen é uma equipa muito interessante. Tem o Kai Havertz, tem o Ian Bailey, tem agora o Tapsoba,
Sim. Tem Jeitoso, é jogadores jeitoso. muito interessantes. Tem um jogador que é o Monserrat Diaby, que também tem 20 anos. Não tem contado com uma das principais figuras, que é o Kevin Volland, tem estado lesionado. Marco, e tem outro central de categoria, que é o O Jonathan Jonathan Tah, alemão. exatamente. Esse é muito Supostamente o TAP só assentou o TAP, não é? É. É internacional Não, alemão. mas ele joga com 3 centrais. Eu já com 3. Sim. Ele joga num sistema de 3 centrais. Como uma coisa que as equipas alemãs têm vindo a utilizar bastante. É? Que é jogar o Dortmund joga assim, com o Rafael Guerreiro e com o Hakimi, como fazendo o corredor todo. Que é engraçado que são os dois, no fim de semana passado, que são os dois que marcam os gols. O Rafael Guerreiro e o Hakimi são os dois que fazem os gols, e é por aí que o Dortmund tenta desequilibrar as equipas. É interessante essa tua observação. Deixa-me lançar-te uma pergunta hipotética. Será que daqui na próxima grande competição vamos ver a seleção alemã a jogar em 3-5-2? Não sei se já na próxima competição, mas eu acho que... Eu digo isso, sabes porquê? Porque a seleção alemã, a Federação Alemã, eles funcionam mesmo como um organismo. Eles falam com os clubes e eles adaptam o seu estilo para poder crescer. Fizeram isso, Bruno, tu não sei se te lembras, no Euro 2004. Acho que foi no Euro 2004 que eles fazem um fraco Euro 2004 e há uma reestruturação desde as camadas. Isso começa em 2000. Quando eles são eliminados, eles pararam para repensar o futebol alemão. O futebol alemão estava a cair a pique, a seleção alemã estava caduca, vamos dizer assim, e então eles resolveram parar e reestruturar todo o futebol desde a base. E quando refiro aqui, não é os clubes grandes, não é o Bayern, não é o Borussia, foi desde a base do futebol alemão repensar para terem seleções cada vez mais fortes. E eles repensaram o futebol em si. Por isso que eu digo, Marco, e tu o que é que achas? Achas que pode estar aí à vista um 3-5-2 na Alemanha? Eu penso que 3-5-2 poderá ser a próxima tática da moda, sinceramente. Eu sei que tu és uma porque eu sei que sim. O Braga aqui em Portugal já começa a utilizar. O Ruben Amorim começou. O Manchester City e várias equipas inglesas pontualmente utilizam essa tática. E eu acho que é uma tática que eu até gosto e gostava de ver mais explorada. E eu penso que, o que é que acontece? Se as equipas alemãs começarem a jogar no 3-5-2, os jogadores vão começar a aparecer para essas posições com maior facilidade. E eu acho que faz todo sentido a seleção absorver esse modelo tático, porque depois os jogadores que jogam mais já estão rotinados para aquela tática, e depois é muito mais fácil trazê-los para a seleção e conseguires ter bons rendimentos. Plenamente. Aliás, aqui em Portugal tivemos um pouco essa demonstração no Euro 2004. Exatamente. Começámos o Campeonato da Europa com uma equipa e perdemos com a Grécia. E no jogo a seguir o Scolari altera tudo, não é, Bruno? Altera tudo, vai buscar os campeões europeus do Futebol Clube do Porto. Fazendo agora a ponta aqui para o Ricardo, o assunto que o Ricardo traz, por acaso é interessante que eu lembrei-me agora. Desculpa lá, só para matar o assunto Liga Alemã. Eu, quando falei na bandeirinha de Bayern Munique, que vi lá numas casinhas, é só para dizer que a localidade chama-se Murten. Uma localidade na Suíça chamada Murten. Portanto, um abraço para a Suíça e para todos os imigrantes que lá estão e que nos possam acompanhar. E mandem queijinhos, chocolatinho, que a gente gosta. Os catálogos viram o preço certo, é o pessoal a trazer apenas para a gente. Deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu estava agora aqui a reparar. Se calhar um bocadinho só para concluir a situação, porque é que às vezes se calhar o Bayern consegue sempre levar a melhor, porque às vezes são pequenos pormenores. E esta época eu acho que um dos pormenores que poderá acontecer é que o Dortmund, que é quem está em segundo lugar, é das equipas que têm, principalmente na frente de ataque, jogadores muito jovens. Tem o Sancho com 20 anos, o Alan com 19, mesmo o Julian Brandt, que tem jogado, tem 24 anos, mas veio agora do Bayern Leverkusen. Tem mesmo o Hazard já é um bocadinho mais, o Torgan Hazard já é um bocadinho mais velho, mas também vem do Mönchengladbach e pronto, ainda chegou a esta época.
E eu acho que este misto de juventude, com os jogadores que chegaram agora a esta falta contra um Bayern que já perdeu dois jogadores muito importantes, como o Ribéry e o Robben, mas quem ocupou essas posições foi o Gnabry e foi o Kingsley Coman, que já eram jogadores que já estavam no plantel, que já estavam entrosados na equipa e que foi muito mais fácil. Sim, mas são igualmente jovens. Mas é um crescimento, mas não entram à sorte, eles nunca são igualmente jovens, mas que já estão há alguns anos. Há uma organização muito grande. Oh, Ricardo,